meu nome é Isabela Bonetti e eu faço parte da pesquisa Apropriação dos Espaços Públicos, uma análise do Centro-Leste de Florianópolis, Santa Catarina. Junto dessa pesquisa, contou com mais duas integrantes, a Lara e a Gabriela, e o nosso professor orientador, Eduardo Festival. Essa é uma pesquisa de iniciativa do Programa de Educação Tutorial de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem como objetivo promover o ensino, a pesquisa e a extensão dentro da universidade. O objetivo dessa pesquisa, então, é investigar como que a população se apropria e usufrui dos espaços públicos da região estudada. Como recorte temporal, a pesquisa se desenvolve no ano de 2023 e algumas das metodologias utilizadas, como a abordagem empírica e o levantamento de notícias sobre a região, é desse período, desse ano de 2023. Além disso, também, como metodologia, nos apoiamos na revisão bibliográfica, tanto para entender a região, mas também para conhecer alguns conceitos que nos ajudem a entender as dinâmicas urbanas do local. Para localizar a região geograficamente, ela fica na porção central da cidade de Florianópolis, que é a capital do estado de Santa Catarina. Fica mais especificamente na parte da ilha de Florianópolis. É uma região marcada, então, pelo seu caráter histórico, a região do Centro-Leste. Que mesmo com a sobreposição das transformações edilícias e do adensamento esperado para regiões centrais, se manteve aspectos de constituição da cidade, algum destes como a dimensão das ruas, o próprio desenho urbano, algumas edificações históricas e também pelo calçamento das ruas ainda preservado. Devido a essas e outras características, como a dimensão das ruas e a proximidade com o comércio, com os serviços centrais, e também a resistência na permanência do comércio local na região, a região do Centro-Leste ainda recebe um grande fluxo de pessoas durante o dia. E durante a noite, essas características acentuam a vida boêmia, com a presença de diversos bares que se apropriam das ruas para estender o espaço de lazer dos seus frequentadores e que atualmente tem sido ameaçada. Para além disso, é uma região que concentra 18 edifícios públicos. Na imagem são os não rachurados, os só em linha. E que são edifícios que concentram museus em algumas edificações históricas e até serviços necessários pelos cidadãos, como correios, alguma secretaria, ou até o pró-cidadão, que também fica na região. Esses edifícios, alguns desses edifícios, eles não dialogam com o espaço urbano, com fachadas cegas, inativas e pouco convidativas. E, além disso, 4 deles estão abandonados e subutilizados. E isso agrava ainda mais a sensação de abandono e esvaziamento da região, que é muito mencionada nos discursos sobre o local, nas notícias e na mídia local, né? Um desses edifícios, inclusive, nesse ano de 2024, foi demolido e ainda está sem uso. A partir disso, nós buscamos entender os discursos frequentemente difundidos sobre esse local. Então, nós levantamos 58 reportagens de 7 portais de notícias diferentes, locais e regionais, os mais conhecidos da mídia local, e que tratavam da região e buscamos através de palavras-chave. E com isso, então, nós sistematizamos os termos mais usados sobre a região e representamos como uma nuvem de palavras, no qual fizemos a contagem dos termos e, graficamente, os que apareceram em maior número são os de maior destaque na nuvem. E o que mais apareceu, então, foi revitalização. E com isso nós podemos perceber que muito do que foi noticiado se relaciona com as intervenções feitas pelo poder público no local, que foi desse mesmo ano de desenvolvimento da pesquisa. E que
dessas reformas, foi muito modificado o calçamento original das ruas, né? A altura do meio-fio, algumas ruas passaram a ser peatonais e retiraram alguns do calçamento original, né, em paralelepípedo, mas não totalmente. E com isso nós podemos entender melhor, a partir desse levantamento e da abordagem empírica das visitas em campo, nós podemos entender melhor os discursos sobre a região e sobre como as pessoas se utilizam desses espaços públicos da região através das visitas em campo e de questionários rápidos com os frequentadores. Com isso, nós podemos contribuir com um olhar mais atento sobre a região, com a finalidade, então, de identificar quando as mudanças nesse espaço possam interferir nas características locais. Como eu já mencionei, é um local que preserva muito da constituição da cidade e ainda se mantém muito do comércio local. É importante ter esse olhar atento para essas mudanças, para essas intervenções, para que não traga consequências como a gentrificação e a disneyficação desse espaço, que são fenômenos frequentes em centros urbanos históricos, muitas vezes, e que também foi um pouco percebido na parte oeste do centro, né? Tem o centro-leste e tem a porção oeste do centro, em que se concentra comércios de grande rede, se perdeu um pouco do comércio local, mas ainda se mantém o desenho urbano característico de constituição da cidade. Mas com isso a gente consegue ter um olhar mais atento para essas mudanças e entender esses discursos e os interesses sobre o local. Muito obrigada pela atenção.